Quero cumprimentar aos irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E além das videoaulas, nós disponibilizamos também o esboço escrito de cada lição, bem como arquivos com reflexões em áudio referente às leituras diárias de cada uma das lições também. E os irmãos que tiverem interesse nestes materiais adicionais, nós estamos disponibilizando os links para download logo abaixo da descrição do vídeo na opção Mostrar Mais. E para os que preferirem receber os esboços por e-mail, basta informar aí o seu endereço de e-mail que nós estaremos cadastrando e enviando semanalmente para os irmãos. E como sempre, eu quero lembrar que os materiais que nós disponibilizamos para apoio nos estudos, tanto de alunos quanto de professores, eles não substituem as aulas presenciais, que no caso da nossa igreja ocorrem aos domingos às 16 horas. E eu quero pedir para os irmãos também, aproveite para se inscrever em nosso canal, que com isso os irmãos sempre receberão notificações quando novos vídeos forem disponibilizados. Além disso, compartilhe o conteúdo com outras pessoas, com isso os irmãos estarão ajudando a divulgar a palavra de Deus. Muito bem, estamos estudando neste segundo trimestre de 2016 o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. E a lição de hoje é a lição de número 9, que tem por título A Nova Vida em Cristo. Bom, aqui nós temos os tópicos que nós estaremos abordando na lição de hoje. Inicialmente, aí, como de costume, nós faremos uma breve introdução ao tema de hoje, posicionando ele corretamente no nosso plano de estudos da Epístola de Paulo aos Romanos. Em seguida, nós falaremos sobre os relacionamentos do cristão, iniciando aí pelo relacionamento com Deus. Logo após, nós falaremos sobre o relacionamento conosco, o relacionamento com nós mesmos. Em seguida, nós abordaremos sobre o relacionamento com o próximo. Após isso, falaremos sobre o relacionamento com os inimigos. E por fim, nós faremos aí um pequeno resumo sobre os temas que serão debatidos aí no decorrer desta videoaula. Como os irmãos podem observar, o grande foco desta lição é falar sobre relacionamentos, tá? Depois os irmãos vão entender durante a explanação o porquê que este é o foco da lição de hoje. Muito bem, vamos agora aí à nossa introdução. Bom, aqui nós temos o slide que nós usamos na primeira videoaula deste trimestre, onde nós apresentamos os temas aí das 13 lições que seriam ministradas no decorrer do trimestre, e nós comentamos na ocasião que o trimestre ele seria dividido em 3 grupos. Tá? O primeiro grupo, que ele é composto somente pela lição de número 1, que é uma introdução da carta de Paulo aos Romanos. Depois nós tínhamos o segundo bloco, a segunda parte, o segundo grupo, que ele era composto das lições de 2 até a lição de número 8, onde neste bloco nós estudaríamos aí toda a parte doutrinária, todo o estudo da doutrina da Epístola de Paulo aos Romanos. E o terceiro e último grupo, o terceiro e último bloco, que vai das lições 9 até a lição 13, nós temos a parte prática da doutrina, onde nós temos a aplicação dessa doutrina no comportamento daqueles que foram justificados pela fé, dos salvos em Cristo Jesus. E na lição de hoje, que é a lição de número 9, nós iniciaremos o terceiro e último bloco do trimestre, onde nós vamos falar sobre a aplicação da doutrina aprendida até agora, com reflexões acerca do nosso comportamento. Então, nós estamos aí na lição de número 9, que está aqui embaixo, é a primeira lição do terceiro e último bloco do trimestre, onde nós falaremos sobre a nova vida em Cristo. Bom, como sabido já pelos irmãos, porque a gente tem comentado isso em todas as lições deste trimestre,
a sequência de estudos que nós estamos fazendo neste trimestre, ela está seguindo também a mesma sequência dos capítulos e versículos da Epístola de Paulo aos Romanos, tá? Então, só para recordar, né, a gente tem feito isso em todas as aulas, nós vamos fazer um rápido apanhado aqui do histórico de estudo deste trimestre. Na lição de número 1, que tem por título a Epístola aos Romanos, nós fizemos uma introdução ao trimestre, nós fizemos aí uma abordagem com base numa visão panorâmica da Epístola de Paulo aos Romanos. A gente não se aprofundou em nenhum tópico, né? Foi só uma introdução mesmo ao trimestre, e a base do estudo dessa lição de número 1 foram os 17 primeiros versículos do capítulo de número 1 da Epístola aos Romanos. Depois, na lição de número 2, que tem o título A Necessidade Universal da Salvação em Cristo, nós abordamos a situação dos judeus e dos gentios no que se refere ao pecado, onde nós abordamos também, nós concluímos que a salvação ela é uma necessidade tanto para judeus quanto para gentios. E a base deste estudo foi do versículo 18 do capítulo de número 1 até o versículo 20 do capítulo de número 3. Depois, na lição de número 3, que tem o título Justificação somente pela fé em Jesus Cristo, nós vimos aí que o tema principal dessa lição, ela se referiu ao meio, à forma para se conseguir a justificação, meio esse que é a fé em Jesus Cristo. Ou seja, na lição de número 2 nós vimos que a salvação ela era necessária tanto para judeus quanto para gentios. Na lição 3 nós vimos a forma, né, de como se conquistar, de como conseguir esta salvação. E a base de estudo da lição de número 3 foi do versículo 21 do capítulo 3 até o final do capítulo 4, até o versículo 25 do capítulo de número 4. Depois, na lição de número 4, o título é Os Benefícios da Justificação. Nela nós tratamos dos frutos ou dos benefícios advindos da justificação na vida dos cristãos. Ou seja, uma vez atingida a justificação, uma vez sendo justificado por Deus através da fé em Jesus Cristo, quais são os benefícios que são advindos dessa justificação? Então nós estudamos sobre isso, usando por base aí todo o capítulo de número 5 da Epístola de Paulo aos Romanos. Depois, na lição de número 5, título A Maravilhosa Graça, nós abordamos aqui a relação dos cristãos com o pecado, e nós concluímos aí no final da lição que aquele que é justificado, né, pela fé em Jesus Cristo, ele está livre do poder do pecado. E para essa lição, a nossa base de estudo foi todo o capítulo de número 6 da Epístola de Paulo aos Romanos. Depois, na lição de número 6, tem o título A Lei, a Carne e o Espírito. Nessa lição, nós estudamos a relação do cristão com a lei. Se na lição de número 5 nós estudamos a relação do cristão com o pecado, agora a gente está falando da relação do cristão com a lei, né? E nós também concluímos aí no final da lição que os justificados aí pela fé em Jesus Cristo estão livres também do domínio da lei. Depois, aí a base do estudo também da lição de número 6 foi todo o capítulo de número 7 da Epístola de Paulo aos Romanos. Depois, na lição de número 7, nós temos aí o título A Vida segundo o Espírito. Nela nós estudamos sobre como resolver aquela situação referente ao conflito interior, né? No final do capítulo 7 nós falamos sobre a constante batalha que existe no interior do cristão, né? A luta da carne contra o espírito. E na lição de número 7 nós falamos sobre a maneira de se resolver este conflito, né? Tendo uma vida aí segundo o Espírito, tendo uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. E a base de estudo desta lição foi todo o capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos. Depois, na lição de número 8, que foi a lição passada, né, Israel no plano da redenção, nela nós estudamos sobre a condição de Israel no plano da redenção, onde nós fizemos uma análise
deste tema sobre perspectivas de tempo passada, presente e futura. Nós vimos aí que no final do capítulo 8, Paulo ele faz como se fosse uma pausa no seu discurso, ele muda de assunto para tratar de Israel e depois ele retomaria isso a partir do capítulo de número 12. Então nós estudamos isso na lição passada, onde a base do nosso estudo, a base da nossa reflexão, ela foi feita nos capítulos 9, 10 e 11. Então a base da nossa reflexão foram esses 3 capítulos da Epístola de Paulo aos Romanos. E a lição de hoje, que é a lição de número 9, tem o título A Nova Vida em Cristo. Nessa lição de hoje nós falaremos sobre novidade de vida. Nós falaremos sobre a nova vida em Cristo, focando aí nos relacionamentos do salvo em Cristo Jesus. Como eu já comentei, no decorrer da lição, os irmãos vão entender por que o foco desta lição de hoje está nos relacionamentos, né? O que isso tem a ver com o título da lição. A gente vai entender tudo isso no decorrer da explanação da videoaula de hoje, tá? E uma outra coisa interessante, nós comentamos isso na aula passada, mas apenas para recordar, a partir do capítulo de número 12, né, que é o capítulo foco do estudo de hoje. Hoje a gente vai fazer um estudo com base em todo o capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 21. Então, a partir do capítulo 12, como nós já comentamos, nós temos aí a parte prática da Epístola de Paulo aos Romanos, onde existe aí a aplicação da doutrina ao comportamento do cristão. Tá? Então, a partir do capítulo de número 12, como nós vimos no início da videoaula, nós iniciamos aí o bloco que contém a parte prática. Então a lição de hoje é a primeira lição para falarmos aí, para abordarmos sobre a aplicação da doutrina. Bom, como nós vimos aí em lições anteriores, né, através de Cristo, o crente ele tem a sua vida transformada. Ele tem sua vida transformada, onde ele passa a ser uma nova criatura. Ele passa a ser filho de Deus pela fé em Jesus Cristo. E a partir daí, o crente ele passa a viver em novidade de vida. Agora, essa transformação de vida, irmãos, ela deve se refletir, né? Ela deve ser refletida, dentre outras coisas, no relacionamento do crente, no relacionamento do cristão. Em outras palavras, uma vida transformada, ela tem relacionamentos transformados também. Então, nós vimos aí, até a lição passada, que uma vez justificados pela fé, nós temos a nossa vida transformada. E um dos reflexos disso é a transformação também dos nossos relacionamentos, a maneira com que esses relacionamentos passam a acontecer. Então, como está aí na tela dos irmãos, uma vida transformada, ela tem relacionamentos também transformados, tá? E na lição de hoje, nós estudaremos sobre essa transformação nos relacionamentos, ou seja, como devem ser os relacionamentos dos cristãos. Por isso que eu tinha comentado para os irmãos que o foco desta lição de hoje está nos relacionamentos. E nós vamos analisar esses relacionamentos em 4, vamos dizer assim, perspectivas diferentes, tá? Primeiro, nós vamos falar sobre o relacionamento com Deus. Então, uma vez aí justificados pela fé, como deve ser o relacionamento do crente com Deus. Depois nós falaremos sobre o relacionamento para conosco, né? Sobre o relacionamento com nós mesmos. Tá? Então, como salvos aí em Cristo, como deve ser, vamos dizer assim, o autorrelacionamento. Depois nós falaremos sobre os relacionamentos com o próximo, ou seja, como o crente deve se relacionar com os que estão à sua volta, como o crente deve se relacionar com os irmãos em Cristo Jesus também. E por último, nós falaremos aí sobre o relacionamento, ou os relacionamentos, né, do cristão com os inimigos. Aqui cabe uma observação importante, irmãos. O crente verdadeiro, ele não faz inimigos. Ele não faz inimigos, mas ele tem inimigos, naturalmente.
né? Ele não faz os inimigos, mas ele acaba tendo os inimigos. E aqui nós veremos como o crente deve se relacionar com esses inimigos. Tá? Então, basicamente, essas são as 4 perspectivas aí que nós abordaremos no decorrer desta videoaula. Como nós vimos, o cristão ele tem uma vida transformada e isso tem que refletir em relacionamentos também transformados. E nós estudaremos a forma como esses relacionamentos devem ocorrer, quais são as características deles, com base nesses 4 grandes blocos, vamos dizer assim, tá? Relacionamentos com Deus, relacionamentos com nós mesmos, relacionamentos com o próximo e relacionamento com os inimigos. E como já comentado também, a base deste estudo será todo o capítulo de número 12 da Epístola de Paulo aos Romanos. Na lição passada nós terminamos, fomos até o final do capítulo 11, e então a lição de hoje a gente vai estar pegando aí todo o capítulo de número 12. Muito bem, irmãos, finda aí a nossa introdução, ou seja, uma vez entendido aí o correto posicionamento da lição de hoje dentro do plano de estudos do trimestre, e também já sabendo sobre os tópicos aí que a gente vai estar estudando, sobre os temas que a gente vai estar abordando, qual é o foco da lição de hoje, agora nós vamos então para o segundo tópico, onde nós vamos falar, onde nós vamos discorrer sobre o relacionamento do cristão, né, o relacionamento daquele que é justificado pela fé em Cristo Jesus, para com Deus. Então, relacionamento com Deus. Bom, sobre o relacionamento com Deus, nós usaremos aí como base os 2 primeiros versículos do capítulo 12. Tá? Então, cada slide no seu título vai ter aqui em cima, irmãos, ó, qual que é a passagem bíblica base do estudo do tópico que a gente vai estar abordando. Então, aqui são os 2 primeiros versículos, versículos 1 e 2 do capítulo de número 12. Tá? Então, diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem, irmãos. Paulo, ele inicia o capítulo 12 da sua Epístola aos Romanos com uma exortação, lembrando aos irmãos que exortação é um tipo de incentivo, tá? A exortação não é bronca. Então ele inicia o capítulo 12 com uma exortação, ele inicia com um apelo exortativo aos irmãos de Roma, tá? Após Paulo dizer para eles, após Paulo explanar nos capítulos anteriores sobre o plano da salvação, Paulo incentiva os irmãos a viver separados do pecado, separados da forma de viver do mundo. E Paulo, ele usa como base o que Deus havia feito por eles quando ele diz que rogava pela compaixão de Deus. Então, quando Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, ele está fazendo este apelo exortativo, ele está incentivando os irmãos a essa mudança de vida. E quando ele diz, pela compaixão de Deus, ele está trazendo à lembrança dos irmãos tudo o que Deus havia feito por eles, usando isso como base para o seu argumento, para que eles venham a ser transformados. Tá? Então, os crentes eles deveriam levar em consideração tudo o que Paulo já havia ensinado até então, e a partir daí eles deveriam se ajustar à nova vida. Tá? Então a fé que aqueles irmãos tinham deveria ser evidenciada a partir de atitudes. Tá? Então Paulo ele inicia o capítulo 12 com estas palavras. Em seguida, Paulo diz que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, Paulo ele está dizendo aqui que o corpo ele deve ser apresentado como um sacrifício ao Senhor. Tá? Os irmãos sabem que Cristo ele entregou o seu corpo na cruz como sacrifício vicário, né, sacrifício substitutivo, e ele morreu por nós. Agora, né, neste momento, nós devemos também entregar o nosso corpo em sacrifício a Deus.
Assim, irmãos, como um animal inocente ele era ofertado em sacrifício lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, da mesma forma o cristão ele deve apresentar o seu corpo a Deus, ele deve apresentar o seu corpo em sacrifício. A diferença aqui é que na Antiga Aliança a oferta apresentada ela era morta, aqui não, aqui ela é apresentada viva. Tá? Então, o corpo ele deve ser apresentado em sacrifício vivo, santo e agradável, ou seja, separado para o serviço de Deus, de maneira que o agrade. Quando ele fala agradável, é de uma forma que agrade a Deus. Tá? Então, recapitulando, deve ser um sacrifício vivo, ou seja, diferente dos sacrifícios da antiga aliança que eram mortas. Deve ser santo. O que é ser santo? Deve ser consagrado a Deus, então nosso corpo deve ser consagrado a Deus, e ele deve ser agradável, ou seja, deve agradar a Deus. Em outras palavras, nós estamos falando aqui sobre a consagração do nosso corpo, a consagração do nosso corpo. Isso significa, irmãos, que nós já vimos isso em lições anteriores, né, sobre a santificação. Então, nesta passagem, Paulo ele está nos fazendo um alerta que a santificação ela deve se estender a todo o nosso corpo, tá? Todo o nosso corpo. Então, os nossos olhos eles não podem ficar olhando para aquilo que é mal, a nossa língua ela não pode ser usada, por exemplo, para proferir palavras más, ela tem que ser fonte de bênção. Nossa mão não deve ser usada para fazer nada ilegal, enfim, etc. Todo o nosso corpo tem que ser consagrado a Deus. Tá? Enfim, o ponto-chave aqui é que um sacrifício ele não pode conter impurezas, tá? Não pode conter impurezas. Então, basicamente, este é o ponto. Então, a santificação ela deve se estender a todo o nosso corpo e esse sacrifício ele não pode conter impurezas. Então, todo o nosso corpo tem que ser consagrado a Deus, tá? E Paulo, ele fala ainda na continuação, né, dessa segunda parte do versículo, ele fala que é o vosso culto racional, né, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Né? Então Paulo ele fala sobre este culto racional, ou seja, o que é esse culto racional? Significa que não é um culto cerimonial como era na antiga aliança, trata-se de um culto primeiramente espiritual, tá? E segundo, é um culto que ele é feito por espontânea vontade, não é algo forçado, é algo feito com prazer, é algo feito com amor, é algo feito também na razão. Apesar de ser espiritual, ele também é feito na razão. Tá? Então, quando ele fala aí sobre o culto racional. E Paulo, ele não fala somente sobre a consagração do corpo nesses dois primeiros versículos, mas ele fala também sobre a transformação da mente. Olha só o que ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tá? Irmãos, não se conformar com o mundo significa não viver como vivem as pessoas deste mundo. Ao invés disso, os cristãos eles devem deixar que o Espírito Santo renove as suas mentes, transformando a sua vida e deixando a vida em harmonia com a vontade de Deus. E essa transformação ela é de dentro para fora. Tá? Então, ou seja, ao invés de adotar o padrão exterior e transitório do mundo, nós devemos ser transformados em nossa natureza mais íntima, no nosso interior. Em outras palavras, irmãos, da mesma forma que o nosso corpo, a nossa mente também deve ser oferecida em sacrifício vivo a Deus. A adoração, ela deve ser realizada, a verdadeira adoração, ela é realizada por pessoas que têm a mente transformada. Tá? O mundo ele nos influencia sim o tempo todo para que a gente venha a adotar a sua forma de pensar. Só que através do Espírito Santo nós somos capacitados a vencer e não deixar que o mundo influencie a nossa mente. Tá? Então nós estamos falando aqui, nós falamos sobre consagração do corpo, agora nós estamos falando sobre transformação da mente. Tem um teólogo
americano, ele também é escritor, né? O nome dele é Warren Wiersbe. Ele inclusive escreveu aí um comentário bíblico que tem o seu nome, né, no comentário. E esse comentário bíblico ele é muito usado aí pelos cristãos. E tem uma frase que é de sua autoria que resume bem o que nós comentamos até agora. Está aí na tela dos irmãos. Ele diz o seguinte: se o mundo controla a nossa maneira de pensar, nós somos conformados. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, nós somos transformados. Irmãos, vejam só. Ele diz que se o mundo controla a nossa maneira de pensar, nós somos conformados. E como nós já vimos nos versículos 1 e 2, nós não podemos ser conformados. Lembre-se que Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. Por outro lado, ele diz que se Deus controla a nossa maneira de pensar, daí nós somos transformados, que é exatamente o que nós precisamos, conforme nós vimos também nos versículos lidos, onde Paulo diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em outras palavras, nós temos que deixar que Deus controle a nossa maneira de pensar, tá? E não o mundo. E não o mundo. Nós temos que meditar bastante nessa questão. Bom, para resumir aí os dois primeiros versículos, né, o versículo 1 e 2 do capítulo 12 da Epístola de Paulo aos Romanos, nós temos aí na tela dos irmãos: quando o nosso corpo é consagrado e a nossa mente é transformada, o nosso culto torna-se racional, e daí nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a partir disso, né, a partir dessa consagração do corpo e dessa transformação da mente, a partir disso, o nosso corpo e a nossa mente, eles passam a estar a serviço de Deus. E daí, então, nós experimentamos a sua vontade nas nossas vidas. Então, nós temos aqui um resumo sobre o relacionamento com Deus, que é baseado na nossa santificação, na consagração do nosso corpo a Deus e na transformação da nossa mente, onde nossos pensamentos passam a ser guiados por Deus. Aí nós temos aí, uma nova forma de nos relacionarmos com Deus. Bom, finalizada aí a reflexão sobre a nossa relação com Deus, nós vamos agora ao próximo tópico, onde nós falaremos sobre o relacionamento para conosco, o relacionamento com nós mesmos. E sobre este relacionamento com nós mesmos, nós usaremos aí como base os versículos 3 a 8 do capítulo 12, tá? Tá aqui do lado, ó, versículos 3 até o versículo de número 8. Então diz assim a palavra do Senhor: porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então, quando Paulo ele fala, né, nós lemos aí no versículo, que cada um não saiba mais do que convém saber, ele está querendo dizer que cada um não pense de si mesmo além do que convém. Tá? Tem até algumas traduções bíblicas que são colocados, que este pensamento, essas palavras de Paulo são colocadas desta forma. Tá? Então o cristão ele não deve pensar a respeito de si mesmo além do que convém.
Então, sob esse aspecto, sobre essa ótica, nós devemos tomar cuidado, tá? Cuidado primeiramente com o chamado complexo de superioridade. Complexo de superioridade. Ou seja, não deve existir soberba, tá? A arrogância, ela não pode existir na vida do cristão, porque o cristão tem que se lembrar que tudo que nós recebemos provém de Deus. Então, não pensar acerca de nós mesmos além do que convém, num aspecto aí de superioridade, tá? Tem que se tomar cuidado com isso. Mas não somente isso, tem também que se tomar cuidado com o chamado complexo de inferioridade. Lembrando que negar a nossa posição como filhos de Deus é uma falsa humildade. Tá? Tem muitas pessoas que entendem que complexo de inferioridade é sinônimo de humildade. Não é a mesma coisa. Em resumo, irmãos, o cristão ele não deve pensar de si mesmo com superioridade, mas também não deve pensar sobre si mesmo de maneira a se depreciar. Tá? Então, é isso que Paulo está dizendo na primeira parte aí dos versículos que nós lemos, tá? Na primeira parte aí do versículo de número 3. Depois, Paulo ele usou o exemplo do corpo humano para ensinar como os cristãos devem viver e como os cristãos devem trabalhar juntos, tá? Assim como os membros do corpo eles funcionam sob o comando do cérebro, também os cristãos devem trabalhar juntos sob o comando e sob a autoridade de Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Então os membros funcionam sob o comando do cérebro. E os cristãos eles devem atuar em união sob o comando de Jesus Cristo, sob a autoridade de Jesus Cristo. E nesse contexto nós temos aí algumas características muito importantes que nós vemos aí nesses versículos de 3 a 8 do capítulo 12 da Epístola de Paulo aos Romanos. Então aqui nós vamos falar sobre algum deles. Primeiro, nós temos aí a unidade, tá? Paulo diz nesses versículos que somos um só corpo em Cristo. E essa unidade, irmãos, ela só é possível porque nós estamos ligados à mesma cabeça que é Jesus Cristo. E também temos um só Espírito, né, no corpo de Cristo, que é o Espírito Santo de Deus. Então nós temos com isso uma unidade. Ou seja, apesar de serem vários membros, apesar de serem várias pessoas, nós somos um só corpo. Então existe essa unidade. Né? Estamos ligados aí à mesma cabeça e sob um mesmo Espírito. A mesma cabeça que é Jesus Cristo e o mesmo Espírito que é o Espírito Santo de Deus. Uma outra característica interessante que nós vemos nessas passagens, nesses versículos de 3 a 8, é a diversidade. Tá? Paulo ele fala aí sobre diversidade de dons. Ele fala, somos muitos, mas temos aí diferentes dons, com o objetivo de cooperação mútua. Tá? Irmãos, os dons, eles são diversos, assim como diversos são os membros do nosso corpo. Tá? Então são diversos membros, da mesma forma os dons também são diversos. Enfim, assim como não existe um corpo formado por um só membro, assim também o Senhor ele não quer que os dons operem através de uma única pessoa. Tá? Então nós vemos aí que a diversidade também é uma característica nestes versículos 3 a 8 do capítulo 12. Depois nós temos a mutualidade. Tá? Paulo ele diz que nós somos membros uns dos outros, ou seja, nós não competimos uns com os outros. Né? Apesar de em muitas igrejas isso acontecer, isso ser uma realidade, isso não deveria acontecer, não deveria ter esta competição, não deveria ter essa disputa acontecendo. Tá? Nós não devemos competir uns com os outros, mas nós devemos servir uns aos outros, lembrando que a essência do cristianismo é servir. Tá? Enfim, nós somos diferentes uns dos outros,
mas com o propósito de suprirmos as necessidades uns dos outros. Tá? Nós temos que servir uns aos outros, suprir as necessidades uns dos outros, mesmo sendo diferentes. Uma outra característica que nós temos aí nesses versículos é a chamada utilidade. Tá? Ele fala aí sobre vários dons. Irmãos, os dons, eles são resultado da graça divina e eles devem ser usados com amor, eles devem ser usados com humildade, beneficiando todo o corpo de Cristo, tá? E além disso, os dons eles devem ser exercidos com dedicação, eles devem ser exercidos também com regularidade. Depois nós vamos ver que tipo de dons que a gente está falando aqui, tá, irmãos? E para usar de forma eficiente as habilidades e os dons, é necessário primeiro entender que todas as habilidades, que todos os dons, eles vêm de Deus. Nós não temos méritos nisso, tá? Eles vêm de Deus. Segundo, nós temos que entender que nem todos têm as mesmas habilidades, nem todos têm os mesmos dons. A gente não pode ficar comparando as pessoas, tá? Isso não é correto. Terceiro, nós precisamos dedicar os nossos dons, as nossas habilidades ao serviço de Deus, tá? Diferente do que alguns costumam fazer, que é usar os dons, que é usar suas habilidades simplesmente para alcançar projeção ministerial ou sucesso pessoal. E por último, nós também temos que estar dispostos a empregar essas habilidades, a empregar esses dons com todo o coração, colocando tudo à disposição de Deus. Tá? Então, aqui a gente está falando sobre algumas características, tá? Contidas aí nos versículos 3 a 8 do capítulo 12 da Epístola de Paulo aos Romanos. E ainda sobre os dons, é importante saber, irmãos, aqui só uma curiosidade, tá? A gente não vai detalhar esse tema porque não é o objetivo, tá, da lição de hoje. Mas quando a gente fala sobre dons, nós temos que entender que existem 3 tipos de dons. Tá? Existem os chamados dons ministeriais, que são aqueles que estão lá em Efésios 4:11, e esses dons eles são dados por Jesus Cristo. Tá? Depois nós temos os chamados dons espirituais, esses são mais conhecidos, né? Esses são mais pregados inclusive nas igrejas, são aqueles que estão lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 8 a 10. Esses dons espirituais eles são dados pelo Espírito Santo. E existem também os chamados dons assistenciais, que estão lá em Romanos capítulo 12, versículos de 6 a 8. Esses aí eles são dados por Deus Pai. Então são exatamente esses dons assistenciais que nós vimos nos versículos que nós lemos. Olha lá, está no capítulo 12, versículos de 6 a 8, e neste bloco que a gente está estudando, a gente está estudando dos versículos 3 até o 8. Então os dons assistenciais estão contidos neste bloco. Enfim, como nós já comentamos, nós não vamos detalhar sobre os dons porque não é o propósito dessa lição. Só que cabe aqui comentar um ponto bastante interessante. Reparem, irmãos, que existe a participação perfeita da Trindade na distribuição dos dons. Tanto Deus Pai, quanto Deus Filho, quanto Deus Espírito Santo, eles distribuem diferentes dons para os crentes. Né? Deus Pai, ele distribui os dons assistenciais, Deus Filho distribui os dons ministeriais e Deus Espírito Santo, ele distribui os dons espirituais. Então existe aí uma participação perfeita da Trindade em relação a essa distribuição dos dons. Então os irmãos depois, se quiserem, podem meditar aí de forma um pouco mais aprofundada neste tema, usando como referência esses versículos que estão mostrando, que estão sendo apresentados aí na tela. Tá? Sobre os dons ministeriais, Efésios 4:11, dons espirituais, 1 Coríntios 12, versículos 8 a 10, e dons assistenciais, Romanos 12, de 6 a 8. Bem, vamos agora para o próximo tópico, onde nós falaremos sobre o relacionamento do cristão com o próximo.
Sobre o relacionamento com o próximo, nós usaremos aí como base, olha, está aqui do lado direito, os versículos 9 ao 16 do capítulo 12 da Epístola de Paulo aos Romanos. Diz assim a palavra do Senhor: O amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Muito bem. A primeira coisa que nós temos que entender aqui é a importância do amor na vida do cristão. Como nós já vimos aí em lições anteriores, quando nós falamos sobre os tipos de amor, quando nós falamos sobre o amor ágape, nós vimos que o amor ele é imprescindível para que possamos viver de maneira que agrade a Deus. E como novas criaturas, o amor ele precisa moldar o nosso comportamento, ele precisa ser a razão do nosso serviço. Tá? Então, tem um pastor aí bastante conhecido, um pastor renomado, que ele tem uma colocação bastante interessante. Ele diz que o amor ele pode ser considerado aí o sistema circulatório do corpo espiritual, tá? Do corpo de Cristo. Então, o amor ele tem que ser uma realidade, o amor sacrificial, o amor ágape, ele tem que ser uma realidade, ele tem que moldar o nosso comportamento, ele tem que ser o grande motivador das nossas atitudes, das nossas ações e do nosso serviço feito em prol do reino de Deus, tá? Então, o amor ele não pode faltar na vida do cristão. Muito bem. Nesse contexto, Paulo ele fala sobre, nesses versículos de 9 a 16, ele fala sobre uma série de 12 características imprescindíveis referentes ao nosso relacionamento com o próximo. Então ele fala aí de 12 características, tá? A primeira delas é a sinceridade, né? Os versículos dizem: o amor não seja fingido, tá? O que significa isso, irmão? Significa que o amor cristão, ele não pode ser um amor de aparência. Ele não pode ser um amor apenas para querer agradar alguém ou para querer impressionar as pessoas. Isso é hipocrisia. Tá? O amor ele tem que ser puro, o amor ele tem que ser sincero, tem que ser aquele amor que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, o amor sacrificial, o amor que não espera nada em troca. Então, enfim, o amor ele não pode ser fingido. Então aqui nós vemos uma característica muito importante que é a sinceridade, tá? Um amor sincero. Uma outra característica que nós vemos também, que Paulo coloca neste bloco de versículos, é o discernimento. Tá? Os versículos dizem: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Irmãos, aborrecer o mal é negar tudo o que possa prejudicar as outras pessoas. É negar qualquer coisa que possa prejudicar os outros. Tá? O cristão ele deve se apegar ao bem e ele também deve detestar o mal. Ou seja, ele tem a mesma intensidade nesses dois sentimentos. Ele tem que amar o bem e odiar o mal. Tá? E para que isso possa acontecer, é necessário que se tenha o discernimento entre o bem e o mal. Como que você vai poder amar um e odiar o outro sem discernir quem é quem em determinada situação? Mas enfim, nós temos aí uma outra característica que é o discernimento. Depois nós temos uma outra característica aí que aparece neste bloco de versículos, que é relacionado, né, que diz respeito ao nosso relacionamento com o próximo, que é a afeição. Tá? Os versículos dizem:
Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Tá? Então, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Aqui, irmãos, está tratando do exercício do amor propriamente dito. Tá? Ele está falando para amai-vos cordialmente. Nós devemos amar aos irmãos em Cristo da mesma forma que nós amamos, por exemplo, a nossa família. Da mesma forma que eu amo minha esposa, minhas filhas, eu também tenho que amar a todos os meus irmãos em Cristo, tá? Com amor fraternal, de forma cordial. Então eu tenho que ter afeição por eles, tá? Uma outra característica que diz respeito ao nosso relacionamento com o próximo, que também está neste conjunto de versículos, de 9 a 16, que é a honra. Tá? Neste grupo de versículos tem lá uma parte que diz: preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, irmãos, além da afeição mútua, deve existir também, deve haver também honra mútua. Tá? Honrar significa conceder uma dose elevada de valor, significa conceder uma dose elevada de respeito para com o nosso próximo. Então nós temos que honrar o nosso próximo. Uma outra característica que diz respeito ainda ao relacionamento, o nosso relacionamento com o próximo, também com base nos mesmos versículos, é o entusiasmo, tá? Os versículos dizem: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então, nós devemos servir a Deus com fervor. Tá? O cristão, ele não pode ser apático nas suas atitudes do dia a dia, no seu comportamento. Ele deve ser fervoroso, tá? Fervoroso no espírito. Uma outra característica que diz respeito, que é concernente ao nosso relacionamento com o próximo, é a paciência. Tá? Os versículos lidos dizem: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Irmãos, nós devemos ser pacientes. Por quê? Porque nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Tá? E quando nós falamos sobre paciência, nós devemos ter essa paciência para suportar as afrontas do dia a dia, e também temos que ter paciência para esperar o tempo de Deus na nossa vida também. Uma outra característica concernente ao nosso relacionamento com o próximo é a generosidade. Né? A Bíblia diz aí nesse grupo de versículos do 9 ao 16: comunicai com os santos nas necessidades. Isso significa, irmãos, que nós devemos repartir com os irmãos necessitados aquilo que nós temos. Em outras palavras, nós devemos ajudar aqueles que estiverem passando por necessidades. Nós devemos entrar em contato com eles quando eles estão passando por necessidade, e devemos nos predispor a ajudar com o que for necessário. Lembrando que necessidade, quando a gente fala de necessidade, a gente está falando de algo extremamente abrangente, é bem amplo, né? A gente não fala só de necessidade, por exemplo, financeira ou necessidade física, mas a gente pode estar falando de necessidades emocionais, necessidades espirituais, enfim, a gente pode estar falando de uma série de situações, pessoas que estão passando por problemas em família, enfim. Então esse tema necessidade ele é bastante amplo. E uma característica que nós vemos, né, do nosso relacionamento é essa generosidade, né, é ajudar as pessoas que estejam passando por essas necessidades. Uma outra característica, né, inerente aí ao nosso relacionamento com o próximo, que também está nesse bloco de versículos, é a hospitalidade. Né? Os versículos dizem aí: segui a hospitalidade. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que nós devemos ser hospitaleiros com os visitantes. Nós devemos receber bem aqueles que vêm à nossa casa. Depois nós temos mais uma característica concernente ao nosso relacionamento com o próximo. Também tudo que a gente está falando é com base nos versículos 9 a 16, tá? Que é a boa vontade. Então os versículos dizem: abençoai aos que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis. Irmãos, nós devemos desejar o bem para as pessoas, nós devemos desejar o bem para o nosso próximo, mesmo para aqueles que nos desejam o mal. Mesmo para aqueles que nos desejam o mal, nós devemos abençoar, nós devemos desejar o bem para eles, nós devemos ter boa vontade para com eles.
Uma outra característica, ainda concernente ao nosso relacionamento com o próximo, simpatia. Tá? Os versículos dizem: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O que significa isso, irmãos? Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Significa que nós devemos participar das alegrias e das dores do nosso próximo. Tem uma frase bastante interessante que um pastor, num dos livros que ele escreveu sobre este tema, ele diz que a alegria, quando ela é dividida, ela é dobrada, né? Ou seja, os dois se alegram na mesma intensidade. Agora, a tristeza, quando é dividida, ela é reduzida à metade. Isso é muito, muito interessante para nós meditarmos nisso. A alegria dividida ela é dobrada e a tristeza dividida ela é reduzida à metade. Enfim, nós devemos ser participantes nas alegrias e nas tristezas. Nas alegrias e nas tristezas do nosso próximo. Depois, uma outra característica que nós temos também ainda sobre o nosso relacionamento com o próximo é a harmonia. Tá? A Bíblia diz nos versículos, neste bloco de versículos: sede unânimes entre vós. O que significa isso, irmão? Significa que nós devemos ter os mesmos sentimentos uns para com os outros. Tá? Os mesmos sentimentos que um irmão tem pelo outro, ele também deve receber do outro. Então, deve haver uma harmonia de sentimentos entre os irmãos em Cristo. Não só de sentimentos, mas deve também haver uma harmonia de objetivos, de propósitos, no que se refere a questões espirituais. Ainda sobre o relacionamento com o próximo, uma outra característica que deve existir, que também está nesse bloco de versículos de 9 a 16, é a humildade. Os versículos dizem: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. O que isso significa, irmão? Significa que na nossa vida não pode existir lugar para arrogância, não pode existir lugar para presunção, não pode existir lugar para soberba. Nós devemos ser humildes, tá? Sempre lembrando que tudo pertence a Deus, tudo é por Ele e para Ele. A humildade ela tem que ser uma característica assim evidente na vida do cristão. Tá? Humildade significa, dentre outras coisas, reconhecer que sem Deus nós não somos nada, sem Deus nós não podemos fazer nada, sem Deus nós não temos condição de absolutamente nada. Toda vez que a gente reconhece isso, nós passamos a agir com humildade. A gente passa a perceber que nós não temos méritos em absolutamente nada. Nem na nossa fé salvífica nós temos mérito, porque a Bíblia diz que isso também é dom de Deus. Bom, essas são aí as 12, né? Nós vimos no slide anterior 6 características e mais 6 neste slide. São aí as 12 principais características que aparecem neste bloco de versículos do 9 a 16 e que dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo. É como se fossem 12 características inerentes ao amor que nós temos que ter para com o próximo. Bom, vamos agora aí ao próximo tópico, onde nós falaremos sobre o relacionamento com os inimigos. Pô, será que o crente precisa ter algum relacionamento com os inimigos? Nós vamos ver nos próximos slides acerca disto. Muito bem. Sobre o relacionamento com os inimigos, nós usaremos como base aí os versículos 17 a 21 do capítulo 12 da Epístola de Paulo aos Romanos. Está aqui no slide dos irmãos, do lado direito. Tá? Então, diz assim a palavra do Senhor: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer.
Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, como nós já comentamos no início, o cristão, o crente, ele não faz inimigos, mas ele tem naturalmente inimigos. Ele não faz inimigos, mas ele tem inimigos. E com relação ao nosso relacionamento para com esses inimigos, Paulo ele faz uma série de apontamentos importantes neste grupo aqui de versículos que nós acabamos de ler. Então nós vamos ver aí cada um deles, tá? Então primeiro Paulo diz: a ninguém torneis mal por mal. Irmãos, isso quer dizer que nós não devemos retalhar os nossos inimigos, tá? Retalhar, irmãos, significa revidar, significa dar o troco, tá? Então nós não devemos retalhar os nossos inimigos. Irmãos, quando uma pessoa dá o troco em alguém, ou seja, ela paga na mesma moeda algo de ruim que lhe aconteceu, isso traz aí uma sensação, vamos dizer assim, uma falsa sensação de justiça. Só que isso não expressa a graça de Deus, tá? Não expressa a graça de Deus. Da mesma forma que nós fomos perdoados por Deus, nós também devemos ser perdoadores. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre essa questão do perdão. Então, quando ele diz, Paulo diz, a ninguém torneis mal por mal, ele diz que não pode haver essa retaliação, não pode haver esse revide, não pode haver essa atitude de querer dar o troco quando alguém nos ofende ou quando alguém nos prejudica. Tá? Então isso diz respeito ao nosso relacionamento com os inimigos. Por que com os inimigos? Porque normalmente é o inimigo que nos faz o mal. E Paulo está dizendo que nós não devemos fazer o mal para eles também como paga ou como troco, né, dar o troco, enfim, não podemos retalhar. Depois Paulo diz o seguinte: se for possível, observem essa parte, irmãos, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Aqui Paulo ele está falando para que nós não venhamos a criar conflitos desnecessários, tá? Reparem que ele diz, se for possível. Por que ele diz isso? Porque isso significa que podem ocorrer situações em que não seja possível evitar o conflito. Tem situações que não tem jeito, tá? Por exemplo, quando você está diante de pessoas que te forçam a negar a sua fé ou a fazer aquilo que desagrada a Deus. Aí nesse momento a gente tem que dizer que não vou fazer, e não importa se você vai gostar, se você não vai gostar, se você vai querer continuar sendo meu amigo ou não, eu não posso fazer isso. Então é esse tipo de conflito que pode ocorrer que eu estou comentando. Não é a pessoa te provocar e você perder o controle e querer ir para cima dele, não é isso não, tá? Enfim, então tem situações que isso pode acontecer. Agora, o que o versículo está deixando bem claro para nós, irmãos, é o seguinte: no que depender de nós, nós devemos fazer o possível para viver em paz com todos os homens. E quando a gente diz com todos, obviamente está aí incluído o nosso inimigo. Né? Estão incluídos aí os nossos inimigos. Não é difícil ter paz com aqueles que querem o nosso bem, com aqueles que são irmãos. Às vezes até um pouquinho, mas enfim, é mais fácil do que ter paz com os inimigos. Mas Paulo está deixando bem claro que no que depender de nós, nós temos que fazer todo o possível para viver em paz com todos. Tá? Depois Paulo ele diz o seguinte: não vos vingueis a vós mesmos. Irmãos, aqui ele está dizendo que nós não devemos nos vingar das pessoas que nos fazem mal. Nós não devemos nos vingar a nós mesmos. Por quê? Porque os irmãos bem sabem que a Bíblia ela é direta em afirmar que a vingança ela é uma atribuição exclusiva de Deus. Ou seja, é uma atribuição, por que exclusiva? Porque ela pertence somente a Deus. Ou seja,
um irmão vingar-se de alguém é tentar assumir o comando que só pertence a Deus, é tentar fazer algo que não lhe compete. Né? Se os irmãos observarem aí na continuidade do versículo, olha aqui o que está dizendo, está em cinza aqui. Ó. Minha é a vingança. Minha quem? De Deus. Tá? Então a vingança é uma atribuição exclusiva de Deus e por isso nós não devemos nos vingar. Nós não devemos vingar a nós mesmos. Ou seja, também é uma atitude que diz respeito ao nosso relacionamento com os nossos inimigos, a não vingança. Depois Paulo diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. O que Paulo está dizendo aqui para a gente, irmãos? Que nós não devemos guardar mágoas. Nós devemos perdoar. Reparem, irmãos, que aqui nós temos algo muito profundo, tá? Não se trata somente de não revidar. Não se trata somente de não revidar, mas trata-se também de socorrer o nosso inimigo, socorrê-lo. Tá? Nós devemos envergonhá-lo, mas com a nossa bondade, não jogando na cara dele, tá vendo? Agora você está precisando, eu não vou fazer nada porque você fez aquilo, Não é isso. Não é isso. Nós temos que socorrê-lo quando ele tem necessidades, porque assim nós vamos envergonhá-lo, mas com a nossa bondade, como diz o versículo aí, né? Fazendo isso, amontoará as brasas de fogo sobre sua cabeça. Sua de quem? Do inimigo, né? Daquele que você está ajudando, tá? Ou seja, temos que ser perdoadores também. Sobre a questão do perdão, irmãos, aqui tem um ponto importante também que os irmãos precisam entender. Muitas pessoas elas têm um conceito completamente equivocado acerca do perdão. Eu não vou detalhar muito esse tema, mas enfim, daria para elaborar uma lição, uma videoaula só sobre o perdão. Tá? Mas muitas pessoas elas têm esses conceitos equivocados. Elas pensam que perdoar é deixar o tempo passar, é não olhar mais para a pessoa. É uma coisa que acontece muito, né? As pessoas acharem que perdoar significa esquecer. Só que isso não é verdade, irmãos. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar-se do que ocorreu, só que sem sentir dor. Você se lembra daquilo que aconteceu, mas aquilo não te machuca mais. Este é um grande sinal de que você perdoou. E o perdão, irmãos, uma outra coisa importante na vida do cristão, ele não é uma opção, mas ele é uma obrigação. Os irmãos bem sabem que a Bíblia afirma que se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, Deus também não vai nos perdoar. Isso significa que a manutenção, vamos chamar assim, da nossa salvação, ela depende de sermos perdoadores. Ela depende, que todos nós carecemos de perdão. Não há quem não peque. E a Bíblia diz que para Deus me perdoar, eu tenho que perdoar meu próximo. Se eu não perdoo o meu próximo, se eu não perdoo inclusive o meu inimigo, eu também não vou receber o perdão de Deus. Isto não sou eu que estou falando, mas é a palavra de Deus que assim o diz. Bom, vamos lá. E por último, irmãos, Paulo diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso significa, irmãos, que nós não devemos ser derrotados pelo mal, mas nós devemos vencer o mal com o bem. Isso significa que nós devemos fazer o bem o tempo todo, sempre motivados por quem? Pelo amor. Tá? Então nós temos que vencer o mal com o bem. Olha que coisa interessante. Paulo aqui está dizendo qual é a arma que eu tenho que utilizar para combater o mal que alguém está me fazendo. Alguém está me fazendo o mal e eu tenho que contra-atacar usando uma arma para combater este mal. E esta arma é o bem, advindo de um amor sincero, de um amor não fingido, de um amor altruísta, enfim, de um amor que tudo sofre, simplesmente aí pelo fato de amar. Então, nós temos que vencer o mal, mas não com o próprio mal, mas vencer o mal com o bem. E tem uma outra frase, irmãos, que eu quero deixar aqui também, que é uma frase de Abraham Lincoln, que
ela é muito interessante e ela cabe aqui no contexto da nossa reflexão quando se fala sobre o relacionamento com os inimigos. Ele tem uma frase interessante que ele diz o seguinte, que o melhor jeito de derrotar um inimigo é fazer dele um amigo. E qual que é a probabilidade de eu fazer de um inimigo um amigo, tratando da mesma forma, ou pagando mal com mal, ou revidando? Não existe nenhuma chance. Agora, a partir do momento que eu não revido, que eu pago o mal com o bem, que além de não revidar, eu ainda passo a assisti-lo, né, a dar uma assistência quando ele precisa, a ajudá-lo, a chance dele se tornar um amigo é maior. Mas enfim, isso aqui é uma frase de uma pessoa, né, do Abraham Lincoln, mas nós temos que nos focar aqui no que diz a palavra de Deus. Mas só para reflexão, achei que era uma frase bastante interessante que cabe bem neste contexto. Bom, e por fim, vamos aí a um pequeno resumo daquilo que nós vimos, tá? Até aqui. Bom, uma vida transformada tem relacionamentos transformados, tá? Nós falamos sobre isto. Então, por nós termos sido transformados, transformados de que forma? Pelo poder regenerador do Espírito Santo, né? Uma vez que nós fomos justificados pela fé em Jesus Cristo, né? Deus nos justificou pela nossa fé em Jesus Cristo, nós fomos transformados, nós somos regenerados pelo Espírito Santo, sendo agora novas criaturas. E isso implica em dizer que a forma de nos relacionarmos com aqueles que nos cercam também tem que ser transformada. Tanto a nossa relação, vamos dizer assim, vertical, que é a nossa relação para com Deus, nosso relacionamento com Deus, quanto o nosso relacionamento interior conosco mesmo e o relacionamento com os que estão à nossa volta, com os irmãos em Cristo e também com os nossos inimigos. Tem que ser transformados também. Uma outra coisa que nós vimos, o nosso relacionamento para com Deus, né, ou seja, em relação a Deus, nós vimos que nós precisamos ter os nossos corpos transformados e as nossas mentes renovadas, porque somente assim nós poderemos ser verdadeiros adoradores de Deus e, como nós vimos na palavra de Deus também, nós poderemos experimentar aí a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre nossas vidas. Depois nós falamos da relação para conosco, relação com nós mesmos, o relacionamento para com nós mesmos. Né? Nós devemos, nesse contexto, nós vimos que nós devemos pensar e usar os dons com moderação. Nós falamos aqui sobre não pensar de si mesmo além do que convém. Nós não podemos ter complexo de superioridade nem complexo de inferioridade. Depois nós falamos sobre o relacionamento com o próximo, sobre a relação com o próximo. Aqui nós falamos que nós devemos amar a todos. Nós falamos também sobre as 12 características do nosso relacionamento para com os irmãos. E por último, nós falamos também sobre o relacionamento com os inimigos, sobre a relação do cristão com os seus inimigos, onde nós vimos que nós não devemos revidar, nós não devemos dar o troco, mas nós devemos sim servir, sempre pagando o mal com o bem e vencendo o mal com o bem. Enfim, basicamente este é o resumo do que nós abordamos aí na lição de hoje, com base em todo o capítulo de número 12 da Epístola de Paulo aos Romanos, falando sobre a nova vida em Cristo, a nova vida, a vida transformada, transformação essa que se reflete também nos nossos relacionamentos, na nossa forma de nos relacionarmos com Deus, conosco, com o nosso irmão, com o nosso próximo e também com os nossos inimigos. Enfim, irmãos, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe a todos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.